Olá, boa tarde. 19 de abril, Dia do Índio. A data nos leva a refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos indígenas no Brasil. Além da luta contra garimpeiros e outros invasores de terras, agora com a pandemia, eles estão enfrentando outra dificuldade para serem vacinados contra a Covid-19. A situação dos povos indígenas é o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Letalidade policial no Rio de Janeiro. No segundo dia de audiência pública, pesquisadores apontam que operações da polícia fazem aumentar o número de mortes no estado. Elas caracterizam pelo uso indiscriminado da força sobre a população negra, pobre e moradora de favelas. Verdadeiro genocídio. Conselho Nacional de Justiça pede esclarecimentos sobre o caso de homem preso por 15 anos no Ceará sem processo criminal. E ainda a estreia da série Julgados do STJ na pandemia. Na primeira reportagem, você vai ver os primeiros conflitos que chegaram à corte desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil. Não foram poucas as vezes em que coube ao judiciário a última palavra sobre essa tensão entre direitos individuais e interesses coletivos. O Conselho Nacional de Justiça pediu esclarecimentos sobre o caso de um homem preso por 15 anos sem processo criminal no Ceará. O prazo para a Justiça Estadual responder é de 72 horas. O Conselho Nacional de Justiça encaminhou o pedido de informações sobre o caso de Cícero José de Melo ao Tribunal de Justiça do Ceará. O jardineiro estava preso há quase 16 anos sem responder a nenhum processo penal. Para o Conselho Nacional de Justiça, a situação é grave e as informações vão colaborar para esclarecer por que ocorreu uma prisão sem causa e por tanto tempo. A prisão do jardineiro ganhou repercussão este mês, depois que um advogado buscou informações sobre o caso. Cícero foi solto em seguida. Segundo os registros da Penitenciária Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, Cícero, que é pai de 5 filhos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio. Além de explicações sobre o caso de Cícero, o CNJ pediu também uma lista completa com nome, data da prisão e motivo do encarceramento de todos os presos do estado, onde, em avaliações anteriores, foram identificadas violência institucional. A Justiça do Estado do Ceará tem 72 horas para passar as informações para o CNJ. E hoje é o Dia do Índio, mas infelizmente não há muito o que comemorar. Além da luta contra garimpeiros e outros invasores de terras, nossos indígenas agora enfrentam mais uma ameaça: a pandemia da Covid-19. Algumas comunidades não conseguem simplesmente imunizar a população. Mais de 46.500 indígenas foram diagnosticados com a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. As aldeias registraram ainda 639 mortes pela doença. Em algumas delas, como a Serra do Padeiro, no sul da Bahia, a prevenção começou cedo. A terra indígena é cercada por 2 grandes rodovias, onde foram implementadas as barreiras sanitárias. A população tupinambá, estimada em 4.669 habitantes, não teve nenhum registro de morte ao longo da pandemia. Tomamos a vacina, todos, mas nossos encantados orientou que nós continuássemos bebendo as fusões medicinais que a gente fez, porque as variantes poderiam as vacinas não funcionar. E ao mesmo tempo, tomando a vacina e orientando a todos os indígenas do país que se vacinem. Vacinação que teve bons resultados. Mais de 400 indígenas foram imunizados, 350 deles já com a 2ª dose. Nós não tivemos dificuldade com a comunidade. A comunidade foi bem aceita e aceitou bastante a vacina aqui.
quase 3.000 quilômetros de distância dali, no entanto, o acesso à vacina não tem sido tão simples. Em Roraima, na terra indígena Yanomami, já foram registradas 13 mortes. O Distrito Sanitário Yanomami e Icuana não tem capacidade de vacinar muita gente, porque é falta de transporte e nossos parentes vivem muito longe, 5 horas de caminhada. Um comunicado divulgado no início do mês pela Utucara Associação Yanomami denuncia o atraso na vacinação. Segundo o documento, em janeiro, o Distrito Especial de Saúde da região recebeu mais de 26 mil doses da vacina necessárias para a imunização de 100% dos indígenas maiores de 18 anos. Em março, no entanto, apenas 29% da população havia sido atendida. Há também denúncias da disseminação de notícias falsas. É uma série de fake news, né, os chamados boatos, fake news, coisas que têm circulado e que têm afastado ou criado uma resistência entre essas populações em relação a tomar a vacina. Desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal monitora a situação do combate aos efeitos da pandemia nas aldeias indígenas. O ministro Luiz Roberto Barroso é o responsável pelas ações com este tema. Em março, ele homologou parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 apresentado pelo governo federal. O ministro deu 15 dias para que o Ministério da Justiça coordene ações de distribuição de alimentos, acesso à água potável, vigilância à saúde e infraestrutura para executar as medidas, inclusive com prioridade na imunização. De acordo com o IBGE, a população indígena no Brasil é estimada em 755 mil pessoas, mapeadas pelo Ministério da Saúde em 34 grandes distritos. O governo afirma que 75% dos indígenas já foram vacinados com a primeira dose e metade deles receberam a segunda. A vacinação está bem adiantada. Se vocês observarem o nosso site, saudeindígena.saude.gov.br, vão ver que a curva, né, de mortes por Covid, ela praticamente, aí, graças a Deus, graças a esse esforço desses profissionais, está praticamente zerada aí já faz alguns dias. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Eloy Terena. Seja bem-vindo, Eloy. Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eloy, a gente sabe que historicamente várias etnias já foram dizimadas em virtude de doenças virais. Nós corremos esse risco se não houver uma atuação efetiva dos governantes no âmbito da pandemia da Covid-19 com a população indígena? Com certeza, né? Os estudos técnicos, inclusive juntados no âmbito da DPF 709, em trâmite no Supremo, apontam justamente para essas vulnerabilidades que os povos indígenas ainda têm. São vulnerabilidades sanitárias, territoriais e também do ponto de vista do contexto social. Isso se aplica tanto a indígenas que estão em suas aldeias, mas também indígenas que estão vivendo em contexto urbano por conta da dificuldade em acessar o Sistema Único de Saúde. Bom, o ministro Barroso, nós vimos na reportagem da Evne que ele instituiu uma série de medidas, fez cobranças ao governo federal. Por que é tão difícil implementar essas medidas na prática? São medidas extremamente complexas, nós reconhecemos, mas também nós vemos um aspecto muito negativo nesta gestão, né? Quer dizer, a parte técnica do governo tem muita resistência em acatar as orientações técnicas que são passadas pelos especialistas que foram nomeados no âmbito dessa DPF. Então, só o fato do governo demorar 9 meses para apresentar um plano de enfrentamento condizente, e mesmo assim foi um plano homologado parcialmente, né? Porque o Supremo também encontrou ali vários erros, né, no que tange a proteção integral dos povos indígenas. Então, é preciso que o governo, de fato, tenha esse esforço, esse compromisso na proteção da vida dos povos indígenas. Eloy, a matéria aponta que 75% dos indígenas já receberam a primeira dose. Isso corresponde ao que você observa nas comunidades, ao que você recebe de informação das lideranças? Sim, nós estamos observando, a vacinação tem avançado nas aldeias indígenas,
É importante frisar que os indígenas só foram considerados prioritários depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora nós estamos lidando com a questão dos indígenas que estão fora de suas aldeias. Então, o ministro Barroso, em recente decisão, reconheceu também essa vulnerabilidade, né, dos indígenas que estão no contexto urbano, e isso daí era uma resistência que o governo tinha, só que agora começou-se a vacinação, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido também. Que bom que estamos avançando nesse segmento, né? Agora, olha só, quero falar de um outro vírus, esse sem vacina ainda, eu me refiro às fake news. Os índios estão submetidos, infelizmente, a uma série de notícias falsas. Isso atrapalha e muito a condução do combate à pandemia, entre outras medidas. Eu queria que você falasse um pouquinho quais notícias falsas eles estão submetidos. Com certeza, esse vírus é letal, né? A fake news também foi divulgado e disseminado nas comunidades indígenas, especialmente por meio de missões, né? Missões evangélicas que estão aí dentro das terras indígenas. Então, nós verificamos, e muitas lideranças indígenas trouxeram até nós denúncias nesse sentido. Então, o aspecto da informação é fundamental. Até nisso, nós tivemos que ser pedagógicos com o governo, né, no sentido de levar a informação a essas comunidades indígenas, combatendo essas fake news que foram disseminadas e que em algumas comunidades, de fato, afetou. Né, nós tivemos comunidades que tiveram resistência e foi preciso esse trabalho de priorização da informação também. Para a gente terminar rapidinho, uma mensagem, levando em conta essa data, que é uma data importante de reflexão também. Qual é a mensagem que você deixa para a gente avançar, não só na pandemia, para também quando a gente fala em outros direitos e garantias fundamentais aos indígenas previstos na Carta Magna? É preciso que toda a sociedade brasileira entenda os povos indígenas na atualidade, né? Atualmente, o Estado brasileiro tem 305 povos, falantes de mais de 270 línguas e mais a presença de 114 grupos que vivem isolados. Então, é uma pluralidade étnica e nós precisamos aprender com a diferença. Os povos indígenas estão aí justamente para isso. Ok, Eloy Terena, muito obrigada pela sua entrevista, excelente reflexão para a gente terminar aqui o quadro. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde. E você vai ver no segundo bloco, daqui a pouquinho, o segundo dia de audiência pública sobre letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 1988 é a maior conquista do povo brasileiro. Ela é um marco na nossa redemocratização. E hoje, mais do que nunca, nesse atual cenário tão desafiador, é possível ver a sua importância e como ela consegue materializar o alcance de direitos fundamentais, como ela consegue equilibrar os poderes do nosso Estado democrático de direito. No segundo dia da audiência pública sobre a letalidade policial, pesquisadores e representantes dos órgãos de segurança pública discutiram os efeitos das operações em comunidades do Rio de Janeiro e as condições de trabalho dos policiais. A audiência pública foi convocada pelo ministro Edson Fachin para recolher informações que ajudem a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro para questionar a política de segurança pública do governador afastado, Wilson Witzel. A relação entre as operações policiais e o aumento dos índices de mortalidade no Rio de Janeiro foi o primeiro tema apresentado na manhã desta segunda-feira, durante a audiência pública. O professor Daniel Irata, que conduziu uma pesquisa sobre o assunto na Universidade Federal Fluminense, disse que essa ligação ficou comprovada após o STF ter proibido no ano passado a realização de operações nas comunidades durante a pandemia. Nos 4 primeiros meses de vigência da liminar, percebemos avanços notáveis, mas a partir do mês de outubro e, sobretudo, nos últimos 2 meses, percebemos que houve um aumento de 86% no número de operações policiais e de quase 200% na letalidade policial. Elas caracterizam pelo uso indiscriminado da força sobre a população negra, pobre e moradora de favelas, verdadeiro genocídio.
também a serviço de interesses privados e, por vezes, criminosos, como na participação de milícias. O racismo estrutural na ação das polícias também voltou a ser apresentado. O professor Pablo Nunes afirmou que as operações policiais atingem apenas negros e pobres. Ele reclamou da falta de transparência da Secretaria de Segurança para acompanhar a atuação das polícias e buscar a responsabilização por ações violentas por parte das forças de segurança pública. As polícias não divulgam ou sequer reúnem números diários de ações policiais, disparos de armas de fogo por seus agentes e resultados, ou seja, número de pessoas presas, feridas ou mortas nessas ações. Esta professora do Núcleo de Pesquisas Urbanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro afirmou que a letalidade policial não vai diminuir se não for mudada a cultura de todo um sistema que favorece o racismo estrutural. Não haverá redução da letalidade policial se continuarem enxergando cidadãos negros e moradores de favelas como inimigos que precisam ser combatidos, ou se continuarem enxergando as favelas como territórios que devem ser civilizados, que devem ser pacificados. Este professor falou que as operações policiais muitas vezes ocorrem para expandir a área de domínio de milícias e não para garantir segurança pública. A hipótese de uma correlação entre operações policiais contra o tráfico e o aumento das áreas ocupadas por milícias deve ser considerada seriamente, pois aponta para uma possível utilização intencional das operações policiais para fins de expansão do mercado ilegal miliciano. Durante a audiência, o pesquisador Felipe Freitas fez uma denúncia. Ele afirmou que na madrugada de hoje a polícia realizou uma operação na Biblioteca Marielle Franco, em Manguinhos, contrariando a proibição estabelecida pelo STF. Iniciada às 4h30 da manhã, aterrorizando toda a comunidade. Espero que as autoridades adotem as medidas cabíveis para fazer cessar este, que me parece ser mais um dos descumprimentos da decisão deste tribunal. O coordenador de comunicação social da Polícia Militar do Rio confirmou a ação de policiais, mas negou que tenha sido uma operação. É importante aproveitar essa oportunidade para poder explicar a diferença clara entre operação policial e policiamento atacado. Policiais foram atacados hoje, mais uma vez, como rotineiramente acontece. O coronel Carlos Alberto de Araújo Júnior, ex-secretário de Segurança Pública do Paraná, defendeu a PM do Estado do Rio de Janeiro. Ele deu sugestões para a elaboração de uma estratégia para fortalecer o trabalho da Polícia Militar e para evitar interferências políticas na corporação. A interferência na atividade policial com objetivos eleitorais ou eleitoreiros e encontra um fortalecimento na ausência de mecanismos de proteção ao mandato dos gestores policiais, de proteção à meritocracia na ascensão profissional e a proteção da escolha técnica de funções de comando e gestão operacional. Todas essas informações vão ajudar na elaboração de plano para reduzir a letalidade da polícia. A principal tarefa de hoje é a de viabilizar, com a cautela necessária, um planejamento para que se tenham metas e objetivos concretos de uma verdadeira transformação institucional. A audiência pública será retomada daqui a pouquinho, às 2h da tarde, com transmissão pela TV Justiça. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai ver os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre assuntos ligados à pandemia. É tema de uma série de reportagens especiais que começam hoje. Não perca, voltamos já. A Constituição Federal é, sem dúvida alguma, o mais importante instrumento de asseguramento dos direitos fundamentais do cidadão em nosso país. A sua defesa e respeito se afiguram fundamentais na consolidação do Estado democrático de direito e cabe a cada um de nós trabalhar assiduamente para que esse texto normativo seja respeitado e cumprido em sua integralidade. A pandemia do coronavírus impôs desafios não apenas à saúde pública e à economia, mas também ao Poder Judiciário.
Na primeira reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver os conflitos mais presentes nas decisões do Superior Tribunal de Justiça desde que o primeiro caso de Covid-19 reconhecido oficialmente chegou aqui no Brasil. As normas de distanciamento social adotadas pelos governos estaduais e municipais no combate à pandemia do novo coronavírus motivaram grande número de ações na Justiça. Esse foi um dos conflitos mais presentes nas decisões do STJ relacionadas à Covid-19 durante o primeiro ano da crise sanitária. Os questionamentos sobre o isolamento social muitas vezes invocaram a garantia constitucional do direito de ir e vir, ou questionaram a competência das administrações locais para a instituição das medidas restritivas. E não foram poucas as vezes em que coube ao judiciário a última palavra sobre essa tensão entre direitos individuais e interesses coletivos. Em um desses conflitos, o ministro Jorge Mussi indeferiu um habeas corpus em favor de todos os cidadãos que fossem flagrados transitando pelas vias públicas e praias do Rio de Janeiro. No HC foi levantada a ilegalidade do decreto estadual que suspendeu a execução de atividades no estado e alegado que o governador não tem poderes para suprimir o direito de ir e vir dos cidadãos fluminenses. Ao indeferir o pedido, o ministro Jorge Mussi afirmou que, pela jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a impetração de habeas corpus contra ato normativo e que o HC não poderia ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica, em favor de pessoas não identificadas. Outro questionamento contra o isolamento chegou ao STJ. Desta vez, um habeas corpus coletivo foi impetrado por uma deputada estadual de Pernambuco. Ao indeferir o salvo-conduto, o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a parlamentar não tem legitimidade processual para representar os interesses coletivos e, no voto, afirmou: a situação vem se agravando e provavelmente dias piores ainda virão em alguns centros urbanos, cujas redes hospitalares não são capazes de atender a demanda crescente por novos leitos e unidades de tratamento intensivo. E boa parte dessa realidade se pode acreditar ao comportamento de quem, em um momento como este, deveria deixar de lado suas opiniões pessoais, seus antagonismos políticos, suas questões familiares e suas desavenças ideológicas em prol da construção de uma unidade nacional. Até as tecnologias adotadas para manter as taxas de isolamento social em baixa foram alvo de questionamentos. Um habeas corpus pretendia interromper o uso pelo governo do estado de São Paulo do sistema de monitoramento inteligente utilizado para observar o deslocamento das pessoas a partir da localização dos telefones celulares. O HC classificou a medida como ilegal e ditatorial. Mas a ministra Laurita Vaz indeferiu o pedido de paralisação do sistema. Ao lembrar que o habeas corpus está previsto na Constituição para preservar o direito de ir e vir, a relatora apontou que o advogado não esclareceu de que maneira o sistema poderia influenciar diretamente na liberdade de locomoção dos habitantes de São Paulo. E a liberdade de deslocamento também foi alvo do pedido apresentado por um advogado do Ceará. Ele alegou que o decreto estadual que adotou as medidas de isolamento criou uma possibilidade de prisão por deslocamento fora das condições previstas, o que seria inconstitucional. Com o salvo-conduto, ele pretendia ter a segurança de circular livremente sem o risco de ser incomodado ou punido pelas autoridades. A ministra Laurita Vaz afirmou que, embora exista o direito de locomoção, essa garantia não é absoluta, devendo ser ponderada diante de outros direitos, como a saúde e a vida. Por isso, o pedido foi negado. E a ameaça de endurecimento das regras de isolamento feita pelo governo de São Paulo fez com que 3 advogados entrassem com habeas corpus preventivo no STJ. O salvo-conduto levantava a hipótese do governador João Dória cumprir a ameaça feita durante uma entrevista, caso a população não respeitasse o distanciamento social. O ministro Ribeiro Dantas indeferiu o HC
e citou a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível habeas corpus contra ato hipotético. E por isso, como não houve flagrante ilegalidade, não justificaria a tramitação do habeas corpus no STJ. E você vai ver amanhã que o Superior Tribunal de Justiça também enfrentou controvérsias relacionadas a planos de saúde, preços de medicamentos, uso de recursos públicos e até prescrição de drogas sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19. É na segunda reportagem especial da série do STJ. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias do Poder Judiciário você acompanha durante a nossa programação. Nos vemos daqui a pouquinho na abertura do segundo dia da audiência pública convocada pelo ministro Edson Fachin sobre a letalidade da polícia no Rio de Janeiro. Até já já. Boa tarde para você.